discussão acerca de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal, né? E a gente vai conversar a partir de agora com o presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, aqui na nossa programação da TMC. Como é que vai o senhor? Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia para os ouvintes. Bom dia. Bom, vamos começar esclarecendo para quem não conhece exatamente essa ideia, essa proposta, né? Dentro do possível, até em termos de estatuto do STF, né? Até em termos internos, o que poderia ser feito para, talvez seja uma pergunta difícil de responder, né? Para minimizar toda essa nuvem de fumaça que está envolvendo o STF, nesse caso específico do Banco Master, para não falar, evidentemente, de outros casos que a gente, se puxar pela memória, a gente vai preencher uma tela de computador inteira, né? Pois é, o que nós estamos tratando aqui justamente é da confiança na justiça. É algo muito importante, muito valioso para a nossa vida em sociedade, né? As pessoas precisam confiar na justiça. E o símbolo máximo da justiça é o órgão de cúpula da justiça, é o Supremo Tribunal Federal, e todo mundo está acompanhando o noticiário. O que é um código de conduta? Né? Você que trabalha numa empresa, provavelmente sua empresa tem um código de conduta, um código de integridade, né? Outros órgãos públicos também têm. Todas as entidades hoje, públicas, privadas, né? Isso é uma exigência do tempo moderno, de 10, 15 anos para cá, passaram a adotar seus códigos, que é uma maneira de autorregulação da conduta das pessoas àquele ambiente e aos preceitos éticos daquele ambiente, que é exigidos, né? O juiz, seja o juiz aqui de São Paulo, o juiz de Barueri, o juiz que é ministro do Supremo, é um juiz também, é um servidor público. Acima de tudo, ele é um servidor público como qualquer outro. Então, ele também tem que ter o comportamento regulado, né, por regras de conduta específicas. E por que específicas? Vamos dizer, já existe lei. A gente está vendo que, evidentemente, né, a situação é de fato, né, a superexposição do Supremo Tribunal Federal, a importância do judiciário na vida das pessoas exige um regramento diferente, um regramento mais atual, mais moderno e que dê conta das situações que nós estamos vendo. O ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, levantou a questão. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem está falando que o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de conduta. O presidente do tribunal. E nós aqui na OAB de São Paulo, desde junho passado, desde junho de 2025, estamos trabalhando na matéria. Nós temos uma comissão de juristas aqui que preparou um texto. E, coincidentemente, o texto ficou pronto há pouco tempo. E nós enviamos, então, na sexta-feira passada, na semana passada, o texto para o Supremo Tribunal Federal. E aí, acho muito bom, abriu-se a discussão pública e a imprensa está fazendo esse papel fundamental, que é motivar a discussão. Leonardo, o senhor tocou num ponto muito importante que tem a ver com o momento em que a OAB de São Paulo começou a rascunhar esse texto. Coincidentemente, ou não, né, o Edson Fachin começou a falar sobre a necessidade de um código de conduta, um código de ética, antes de nós vermos estourar esse escândalo do Banco Master, que Sim. coloca o ministro Dias Toffoli no centro de uma discussão muito importante e pertinente sobre a credibilidade do Supremo como um todo. Era a credibilidade do ministro e agora já é sobre a credibilidade do Supremo como um todo. Essa coincidência, a gente já entendeu que existe aí uma questão de timing, né? As discussões começaram antes do escândalo, mas agora ganham força justamente por conta da atuação do ministro Dias Toffoli? O que eu tenho dito é isso, né? Se a OAB de São Paulo e, posteriormente, o presidente do Supremo, muito antes de todos esses fatos recentes, alertarem para a necessidade dessa nova regulação, ela já era preeminente, já existiam outros fatos que não a modernidade, né? A democracia moderna exige esse tipo de controle. Os fatos mais recentes, para não fulanizar, vou dizer o caso do Banco Master, para não dizer de OAB, para não falar de pessoas, o caso do Banco Master deixou claro, não é, que o regramento é de impedimento, suspeição de conduta, de condução dos casos pelo ministro Supremo, ele tem uma lacuna, que ele precisa ser preenchido, ele tem uma lacuna, né, porque ele permite, né, todo esse tipo de dúvida sobre a atuação do tribunal. E como você falou, João, o que é a pior coisa para o sistema de justiça? É que as pessoas não confiem na imparcialidade dos juízes, que os juízes são imparciais, né, porque o principal atributo profissional de um juiz é ser imparcial.
E quando uma pessoa escolhe ser juiz, quando uma pessoa escolhe ser ministro supremo, é uma escolha, ninguém é obrigado a ser juiz, a pessoa assume deveres diferentes, deveres distintos. E esse de imparcialidade, ele se traduz com distância das partes do processo, distância dos advogados. É uma missão do juiz, manter certa distância de partes, pessoas, empresas, advogados que ele vai julgar. Agora, Leonardo, pode parecer uma pergunta retórica, mas na verdade é técnica mesmo, né? A OAB de São Paulo oferece para o STF uma espécie de subsídio, uma proposta, uma discussão, né? Uma abertura de conversa. Agora, a pergunta técnica é a seguinte, do ponto de vista de quem não conhece as leis, não conhece internamente o STF, essa mudança, ela tem que ser de dentro para fora ou de fora para dentro? O STF tem que mudar internamente ou existe algum poder popular constituído para fazer essa mudança, caso o STF não decida por mudar? Sim, ótima pergunta. As duas coisas, né? Inicialmente, a iniciativa é do Supremo Tribunal Federal, de regulação. É essa a iniciativa que nós estamos propondo. Mas o Congresso Nacional, por meio de lei, pode impor uma regulação que daí não é só para o Supremo, é para todos os juízes, melhor que seja assim. E nós já temos um estudo preparado para também abordar aquilo que é de competência do Congresso Nacional, propondo leis, que é o Código de Processo Civil, os Códigos de Processo. Né? Tem os Códigos de Processo, e os Códigos de Processo eles têm artigos que dizem quando o juiz pode ou não pode julgar determinadas causas. Então, sim, é complementar. Né? Então, a gente tem parte do papel que deve ser cumprido pelo próprio tribunal, que é aquilo que a gente chama de autorregulação, que todos os entes têm. A Transamérica deve ter uma autorregulação, deve ter um código de conduta que vocês conhecem e que serve para regular. E a regulação externa, que é feita pelo Congresso Nacional, nós vamos levar. Né? O ideal, né, especialmente sendo um órgão de cúpula, é que o Supremo Tribunal Federal desse conta disso sozinho. Leonardo, eu li o texto da proposta, é técnico, né? Entra em aspectos bem específicos. Aí eu queria trazer essa discussão para um plano mais amplo, que diz respeito à sociedade. O judiciário exerce poder em nome da população. Um juiz não deveria prestar explicações quando a sociedade cobra por transparência? E acho que está mais do que nítido que a sociedade está cobrando há semanas algum posicionamento do STF e do ministro Dias Toffoli. O direito é meio hermético mesmo, meio chato. Você tem razão, a gente precisa tentar traduzir aqui para o ouvinte qual é a importância disso que você está dizendo, e tem uma maneira fácil. O juiz ele tem independência, autonomia e não deve prestar contas sobre as decisões que ele dá. Então, amanhã eu estou sendo processado, posso ser condenado, posso ser absolvido. O juiz tem toda a liberdade para me condenar, para me absolver. E ele não precisa prestar conta disso, de aplicar o direito ao caso concreto. Ou amanhã eu tenho um processo contra você, Joana, né? Vai ter ganho de causa eu ou você. O juiz decide se é a Joana ou o Leonardo que tem razão. E essa, que a gente chama que é a jurisdição, quer dizer, dizer o direito, essa tarefa de dizer o direito, ele tem que ser independente e autônomo. Mas, né, a forma com que ele faz, o formato, a conduta, o comportamento, ele tem que prestar contas e tem que ter transparência. Tem que ter transparência. E como a gente sabe isso? Pelas aparências. Não tem outro jeito. Como é que a gente sabe que o juiz tem um comportamento imparcial? Pelas aparências. A gente não pode entrar no cérebro do juiz para saber se ele é imparcial, para saber se ele está entre o Leonardo e a Joana, sendo realmente equidistante, mas a gente pode ver os comportamentos do juiz. Mas se a gente tem um processo entre Leonardo e a Joana, desculpa o exemplo, Joana, claro. E o juiz passa o final de semana comigo no sítio, a gente tem uma evidência que ele não é imparcial. Ou que ele não pode ser imparcial, ou que é difícil que ele seja imparcial porque ele está distante de você e está próximo a mim. Então, nisso precisa haver transparência. A vida privada do juiz também não. Exemplo claro, o juiz viaja de férias, viaja com a família, não precisa prestar contas. O juiz viaja para dar uma palestra. O juiz viaja para participar de um evento. Isso é a atividade profissional dele e isso precisa ter transparência. Quem pagou a viagem, quem pagou a palestra, quem participou da palestra. Isso ele precisa dar conta. Não sei se deu para explicar. Perfeitamente, deu para entender perfeitamente.
Bom, isto posto, já fica o convite para que a gente volte a conversar, porque como a gente está, né, puxando um fio, eu ia falar um fio por dia, na verdade é um fio por hora, mais ou menos, né, dessa história toda. Leonardo, fica o convite para que a gente possa conversar mais vezes aqui na programação da TMC. Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, gentilmente conversando conosco aqui na programação desta quinta-feira. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Felipe, Joana, até a próxima. Até a próxima. Bom dia, bom trabalho.